Olá, sejam bem-vindos ao EducLabcast. No programa de hoje, continuaremos a falar sobre educação pós-Covid e desigualdade educacional. Sou Glenda Valverde e este é um podcast sobre dados, educação e economia. Vamos contar com a presença de Rogers Mendes, secretário executivo de Ensino Médio e Profissional da Secretaria da Educação do Ceará, e também teremos a participação de Alessandra Benevides, diretora do EducLab. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer é todo meu poder contribuir nessa discussão tão relevante para a sociedade brasileira. Dando continuidade à segunda parte do nosso podcast sobre educação pós-Covid e desigualdade educacional, eu gostaria de saber qual seria o papel dos gestores públicos no processo educacional imposto pelo novo coronavírus e também qual seria, na sua visão, o papel da comunidade escolar, professores, estudantes, pais de alunos. Bom, é uma pergunta chave, né? Na verdade, as escolas estão sentindo os efeitos de toda a pandemia, com a suspensão das atividades presenciais. E eu vou falar um pouco das instâncias de gestão, né? Porque tem a gestão do sistema educacional, que fica a cargo da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, no caso, né, da Rede Estadual do Ceará, uma instância de governança regional e a instância de governança em cada escola, que são os gestores, né, o diretor e sua equipe de coordenadores escolares. Em cada uma dessas instâncias, a gente tem desafios específicos, né? Compete, por exemplo, à Secretaria da Educação de viabilizar condições estruturais, né? A questão da tecnologia nas escolas, porque vai ser uma das questões mais importantes, eu diria, de a gente poder aprender mais, é como a tecnologia pode ser utilizada a serviço da boa educação, da boa aprendizagem. Então, a Secretaria da Educação tem uma responsabilidade estruturante, né, de possibilitar aos sujeitos, né, tanto aos professores e professoras, aos estudantes, para os meios, né, e a utilização da tecnologia para fortalecer aquilo que já é realizado. Na instância regional, né, da nossa governança, as coordenadorias regionais, que a gente chama de CRED, nós temos 20 no interior do estado do Ceará, e aqui em Fortaleza a gente tem 3 superintendências das escolas estaduais de Fortaleza, compete esse acompanhamento e tentativa de verificar se aquilo que a Secretaria desenvolve enquanto política está sendo bem implementado, e na instância, né, da escola, do núcleo gestor, espera-se que a escola tenha sensibilidade de poder conversar com seus professores e estudantes, primeiramente para entender como é que eles estão se sentindo agora, no período ainda que a pandemia está em vigor, mas processo pós-pandemia é muito importante que haja esse entendimento de quais são as lições, né, como é que cada escola vai se enxergar em um contexto em que as atividades presenciais sejam plenamente autorizadas a retornarem. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Isso aí que você falou, Roger, é importante, porque eu não sei se a gente está vivendo um tempo assim de cada um que lute, entendeu? Mas as coisas não podem ser assim, né? Principalmente num processo de educação que você precisa de todo mundo para ajudar, porque se só um fazendo não vai dar certo, todo mundo ajudando pode ser que dê certo. A melhoria da qualidade, a superação das dificuldades, né? E sem essa participação efetiva dos pais, dando o suporte aos seus filhos, né? Aos estudantes, dando o suporte também para a própria escola, fica, obviamente, muito mais complicado da gente chegar lá, da gente conseguir ter algum tipo de sucesso, de melhoria no processo educacional. Em meio ao contexto de pandemia, observamos a necessidade de inovar e buscar novas ferramentas de ensino para a educação básica, o que também ocasionou a adoção do ensino remoto e também do modelo híbrido por algumas escolas. Quais as suas considerações sobre estes novos formatos? Eles são efetivos? Eles conseguem dar conta de passar aos estudantes o conteúdo e, principalmente, o conhecimento que eles necessitam? Eu gostaria de responder essa questão colocando 2 situações, né? Eu acho que tem uma função social da escola que tem a ver com a educação e não somente com o ensino.
só para diferenciar um pouquinho esses conceitos, eu acho que a educação ela contempla outras dimensões da vida das pessoas que vão além da aprendizagem propriamente dita. Eu acho que as pessoas desenvolverem determinadas competências, né, que não necessariamente são passíveis de serem ensinadas, ela faz parte de um processo educativo mais amplo e necessário para uma sociedade complexa. Eu quero dizer, de forma mais clara, que a educação, ela, por exemplo, quando a gente tirou a presencialidade, né, a condição das pessoas estarem presentes na escola, nós tiramos uma das dimensões mais caras do processo educativo, porque a questão da empatia, né, do professor acompanhando a individualidade do estudante, e isso somente ali, olhando, olho no olho, é que você consegue proporcionar uma educação acolhedora. E o que diferencia, principalmente isso é verdade na escola pública, que a gente tem assim uma desigualdade muito grande, perceptível a olho nu, quer dizer, os estudantes que estudam na escola pública, a gente tem muitas camadas sociais ali presentes. E a escola, ela precisa ter os professores ali na interação do dia a dia para conseguir perceber as nuances de cada um desses grupos de estudantes e poder dar a ela o melhor tratamento pedagógico. Quando a gente utilizou o ensino remoto, a gente consegue dar conta de um repasse de informações, por mais sofisticado que possa ter tido inovações, o professor ter colocado, né, sua criatividade, uma ferramenta tecnológica a serviço do ensino, ela teve sua atratividade, principalmente nos primeiros meses, mas essa falta da liga, né, emocional que une as pessoas, ela não se mostrou ineficiente ao longo do tempo. Então a gente vai tentar, eu acho que o grande desafio agora é incorporar as ferramentas tecnológicas que permitem a ampliação da jornada escolar, ou seja, como é que a gente consegue colocar tempos adicionais ao tempo regular para que o estudante possa ter mais oportunidade de aprendizagem utilizando a tecnologia, utilizando o formato híbrido, mas a gente, na escola pública, para vencer o fenômeno da desigualdade educacional, a educação presencial ela tem o seu valor que é preponderante. Então, eu queria separar um pouquinho a didática, que as tecnologias permitem, facilitam de mostrar uma ilustração, de mostrar uma informação, de criar cooperação na produção de conteúdos e conhecimento entre os estudantes e professores, as possibilidades de formação continuada que a tecnologia também permite, mas eu gostaria de colocar um peso importante na escola pública da presença, da troca, sabe? Assim, eu acho que não podemos abrir mão, não podemos abrir mão dessa interação das relações humanas, né? Das relações que não são apenas a transmissão de conteúdos. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, para efeitos didáticos, a tecnologia tem muito a contribuir, mas ela nunca substituirá esse contato do cotidiano entre professores que têm uma vida já, uma série de experiências já vividas e que podem contribuir na formação integral dos estudantes pela convivência. Então, eu gostaria de separar essas duas dimensões na minha resposta. Essa questão que você falou aí, hoje, de uso de novas tecnologias, de criatividade, de inovação por parte dos professores, né, para tentar, de alguma forma, suprir essa, pelo menos em termos cognitivos, né, só a parte de conteúdo mesmo, essa não presencialidade, isso pode até ser visto como um fator positivo. Dentro de tantas coisas negativas, né, o que se pode tirar desse momento, e a gente precisa tirar alguma coisa positiva desse momento, senão a gente enlouquece, né? O que se pode tirar de positivo é que essas ferramentas vão ficar, eu acho que é uma realidade. Se você, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que essas ferramentas vão ser muito úteis e cada vez mais elas vão ser utilizadas no dia a dia, no cotidiano, independentemente de a gente
né, ter que ficar afastado dos nossos alunos, os alunos terem que ficar afastados dos professores e dos seus colegas, né, porque a interação também é horizontal, a interação dos colegas. Você não acha? Acho sim, acho que a crise ela acelerou um processo. Uma promessa na virada do século, né, quem viveu a virada do século, né, iniciando o século XXI, uma das grandes promessas era a tecnologia chegar em todos os processos, né, sejam produtivos, educativos, né, familiares, estava ali anunciado que era pela tecnologia que as relações entre as pessoas iria permear, né? Iniciamos, inclusive, lá no começo do século, a gente ouvia falar muito de um computador por aluno. Era um programa inspirado numa experiência uruguaia. O Brasil fez um piloto, né, em vários estados. O Ceará teve escolas que foi contemplada com essa iniciativa. Tudo isso pensando, né, como é que a tecnologia poderia possibilitar novos repertórios, tanto de ensino como de aprendizagem. Mas agora, na pandemia, é que tudo aquilo que era intenção, né, passou a ser a realidade. E eu concordo, sim, que não há como mais recuar na incorporação de ferramentas tecnológicas, falando na tecnologia no sentido das ferramentas, da questão da internet, num processo educativo, sem dúvida. O que eu tentei destacar e marcar território é que mesmo, porque às vezes há os mais animados com a tecnologia no sentido da substituição da escola física. E eu acho que um fator importante a ser marcado é que, num contexto de ampla desigualdade, a gente tem o envolvimento emocional, ele faz uma diferença incrível. Porque, veja bem, você sabe, você como pesquisadora, de verificar dados, né, numéricos de pesquisas, você sabe que uma das questões que mais podem ser creditadas no sucesso acadêmico do estudante é quando o professor consegue mostrar confiança no trabalho dela. Quer dizer, é notório que quando o estudante tem um professor que consegue passar para ela, que acredita no seu potencial, que acredita de que ela está aprendendo aquilo que ele está se propondo a ensinar, isso parece algo banal, mas não é. Isso é algo que pode mexer com a vida das pessoas. E somente ali, no cotidiano, falando de coisas que não necessariamente são daquilo que está no conteúdo, que está no currículo, é que aquele estudante pode se engajar com a atividade escolar. Então, no final das contas, do que eu estou falando é de engajamento. E eu acho que o engajamento que coloca o estudante para pensar a sua vida e não somente o seu processo de aprendizagem, que o Ceará, por exemplo, investe muito nessa dimensão, que o professor seja convidado a, mais do que falar do seu conteúdo, possa trazer o estudante para se engajar com a sua própria vida, com o seu projeto de vida, em desenvolver competências socioemocionais, em ter uma perspectiva de solidariedade, quer dizer, de aprender conjuntamente com seus colegas. Essas são dimensões que nós já estamos assim trabalhando há muito tempo e que foram importantíssimas para esse período agora de pandemia. Quer dizer, uma série de coisas que o Estado do Ceará já estava colocando em prática foram muito importantes para a gente ter, com todas as dificuldades, que aí foi geral, em todos os lugares do mundo, essas dificuldades foram persistentes, mas, por exemplo, um projeto professor-diretor de turma, que o Estado do Ceará já tem há 13 anos, ele foi importantíssimo porque ele tinha como a sua essência o vínculo dos professores com os estudantes. Os professores sabem como é que o estudante interage, inclusive, com suas próprias famílias. Então, você conseguiu proporcionar, mesmo no contexto de pandemia, um acolhimento, um vínculo. Então, o que fortaleceu a nossa crença de que a educação é muito mais do que o ensino. É muito mais do que o processo de aprendizagem, embora isso seja o valor mais importante de uma educação formal. É o aprendizado, é o quanto o estudante consegue desenvolver de habilidade e competência. Mas esse lado humano, esse lado da interação, que eu venho insistentemente falando aqui, né, no nosso podcast, ele tem a ver com isso, de colocar a educação muito mais do que o ensino. Eu acho que, por exemplo, o que diferencia a educação pública da escola privada é que nós, num contexto de muita desigualdade, focamos também no acolhimento de todos. A nossa palavra-chave é equidade. Quando você está focado apenas no ensino e não está preocupado com como é que cada um está aprendendo, você gera a desigualdade, você acirra a desigualdade.
Então, eu acho que a gente precisa ter um fortalecimento da didática, mas ter também uma atenção como é que cada um está conseguindo desenvolver aprendizado. E essa é uma preocupação que eu acho que somente ali, no cotidiano da escola, na observação em que o professor faz, como o estudante está reagindo aos estímulos pedagógicos, é que é possível ser feito. De acordo com os dados da PNAD de Covid, divulgados pelo IBGE, é dito que quanto menor a renda da família, maior o percentual de estudantes que não tiveram atividades escolares durante a pandemia. O que fazer para reduzir essa desigualdade e garantir um ensino de qualidade em um contexto de pós-pandemia? É importante dizer que, assim, para nós, é uma premissa trabalhar a equidade na rede estadual. Não quer dizer que a gente tenha superado o desafio, né, da redução, de tentar uma educação mais republicana, né, no sentido assim, de dar a todos, sem distinção econômica, a oportunidade de aprender plenamente aquilo que se propõe a ensinar, né, que está no currículo da escola. Eu acho que a educação pública, em especial, ela tem uma responsabilidade política de proporcionar aos seus cidadãos as benesses da sociedade. Se o conhecimento ele foi elevado a uma categoria, né, de inclusão social, de acesso ao emprego, de acesso ao empreendedorismo, o conhecimento é um direito. E nós que trabalhamos em educação precisamos ter a aprendizagem visto como um direito de cada estudante. O que eu quero dizer com isso é que a partir disso você precisa, se quer fazer uma educação responsável e republicana, nós precisamos acompanhar o processo de aprendizagem de cada um dos estudantes. Porque a grande preocupação que a gente tem é não fazer uma educação para todos, mas sim uma educação para cada um. Ou seja, a gente precisa entrar na individualidade também. Não quero dizer com isso que a individualidade é um valor, mas você não consegue fazer nenhum tipo de processo educativo que visa proporcionar a equidade se nós formos fazer uma educação massificada. Uma educação, por exemplo, em que você dá o conteúdo igualmente para todos, na mesma frequência, na mesma carga horária, na mesma intensidade. Nós precisamos ter coragem de identificar que há alunos que tiveram, por exemplo, um processo de alfabetização mais comprometido do que outros, e que para estes a gente precisa dar atenção específica. E eu acho que nós temos esse desafio. Esse dado que foi levantado, ele é um dado que não só agora no processo de pandemia, ele de alguma forma é verdadeiro. Mesmo em contextos em que as atividades escolares estão permitidas para a presencialidade e tal, a gente já percebe que a renda ainda é um fator que distingue o processo de aprendizagem. Agora, quando você tira a escola, e é isso que eu venho insistindo, né, desde o início da minha interação com vocês, se nós tiramos aquilo que nós temos de mais potência, que é a interação do professor com os estudantes no dia a dia, a gente perdeu a nossa maior capacidade de redução das desigualdades. Porque você colocou o acesso à tecnologia, que tem a ver com acesso à renda, como um fator que diferenciou a condição de acesso ao ensino. Quando as pessoas estão na escola e o professor está ali para todos os alunos que estão presentes, ele consegue não levar em consideração o fator renda. Então, ele consegue observar quem está mais precisando da atenção dele e se colocar a serviço desse processo. Então, para a gente não é uma surpresa. O que a gente pode fazer é, como estão fazendo agora, né, com autorização do governador, a distribuição de chips com uma quantidade de dados para que o aluno possa acessar a internet, mesmo aqueles que não tenham condição de ter um plano desse, a aquisição de tablets para todos os alunos que ingressarem no ensino médio a partir de 2021, a gente não sabe ao certo quanto a gente ainda vai precisar utilizar quase que exclusivamente os recursos tecnológicos para ministrar as atividades letivas. Então, é nesse contexto que nós vamos buscar mitigar esse acirramento das desigualdades, proporcionar aos estudantes que mais precisem uma atenção diferenciada. Muito obrigada, Rogers, Alessandra, por aceitarem participar do nosso podcast. Eu que agradeço, eu fico muito feliz sempre que a gente
se encontra, a gente adora falar de educação, eu e o Rogers, se deixar, a gente vai falando aqui, vai falando até... Então, eu agradeço também a oportunidade e a participação do Rogers, essa visão que nós temos aqui no Ceará é uma visão diferenciada, a gestão do Ceará é uma gestão diferenciada, e isso, assim, não sou nem eu que digo, não. Se vocês escutaram o podcast com o professor Mozart, foi ele que disse, né? Ele que disse que o Ceará é um destaque, é uma rede de destaque. Então, isso que o Rogers falou, que é uma premissa, a resolução da desigualdade, né, ou pelo menos a mitigação dessas desigualdades todas, esse lado humano, esse lado que você busca desenvolver as habilidades socioemocionais, toda essa parte do engajamento, que é super valorizada aqui no Ceará, não é em todo canto que tem, pelo contrário, né? E isso aí é a educação deste século. Essa é a educação deste século, não tem outra, né? Você decorar que 2 mais 2 são 4, isso aí se fazia 300 mil anos, né? Agora, saber acolher, saber ouvir e resolver problemas e dar autoconfiança e tentar estimular a autoconfiança, isso é outro nível. Eu agradeço demais ao Rogers pela participação fundamental dele aqui. Eu vou aproveitar aqui para agradecer a Glenda aí pela condução, essa mediação com perguntas bastante pertinentes aqui para a gente fazer essa reflexão. Agradecer a Alessandra, que é uma parceira de primeira hora da Secretaria de Educação, está sempre interagindo, analisando os indicadores que a gente consegue gerar, né, acompanhando historicamente tanto os dados acadêmicos como de fluxo, sempre buscando encontrar nesses estudos, né, dos indicadores caminhos, né, que podem auxiliar a Secretaria de Educação a qualificar, a aperfeiçoar as suas políticas educacionais. Então, agradeço realmente, né, fico assim à disposição para nós podermos aproveitar e falar sempre no que a gente puder contribuir para a educação pública, né, brasileira, a educação pública cearense. Então, eu que agradeço essa oportunidade. O 4º episódio do EducLabcast está terminando. O EducLabcast é um podcast que discute assuntos referentes a dados, educação e economia, produzido pelo Laboratório de Análise de Dados e Economia da Educação da Universidade Federal do Ceará. Agradeço a sua atenção e lembre-se de que você pode enviar sugestões, dúvidas ou críticas ao nosso e-mail educlab.pesquisa@gmail.com ou em nosso Instagram @educlab.fc. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!